através das monitoras lá que estão ensinando. Vamos lá, queridos. Nós estamos numa série, você que nos acompanha aí através das plataformas digitais, das nossas redes sociais também. Nós estamos numa série Forjados. Eu já trouxe o conceito aqui, né, de como Deus vai nos lapidando, vai nos forjando, vai nos martelando. E uma série sobre maturidade cristã. Então hoje nós chegamos forjados pela graça. Diga comigo, forjados pela graça. Se eu perguntar hoje para você, me dê o conceito de graça. Será que você teria no teu coração aí como cristão 30 anos, 40, 50 anos de crente? Será que você teria esse conceito de graça hoje? Então hoje vamos ter essa oportunidade de percorrermos aqui o ensinamento desta carta a um grande líder, um homem de Deus chamado Tito. O capítulo 2, verso 11, diz assim, Tito capítulo 2, verso 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesta presente século. Eu li o dia todo na outra versão e deixei a outra Bíblia em casa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Feche os seus olhos aí da forma que você está. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, já sentimos aqui, meu Pai, esta graça. Obrigado por essa noite. Fala conosco de forma poderosa, profunda, que não seja, Senhor, meu intelecto, mas que o Senhor possa nos usar. Assim, meu Pai, eu te peço que essa palavra alcance, meu Pai, o seu alvo, que não seja, meu Pai, Deus, aqui, nada de mim, mas que venha tudo do céu, que venha da Tua palavra em nossos corações, eu te peço, em no nome de Jesus. A igreja diz, amém. Sente, queridos, eu tenho falado que o nosso nível de maturidade é um tema muito importante, urgente para cada cristão. Então, eu tenho falado que as nossas atitudes maduras, elas vão nos levar para níveis que Deus e promessa que Deus tem. Preste muita atenção, você que me assiste também. As nossas atitudes, então, maduras, elas vão nos promover. Mas, irmão, você quer ver também algo de errado ou algo que não deu certo? É quando nós tomamos atitudes imaturas, quando nós não temos maturidade para estar em certas mesas, quando nós não temos maturidade para assumir certas lideranças, por exemplo. Então, nós precisamos alcançar níveis de maturidade. Eu conheço o comandante, talvez possa estar nos assistindo, ele gosta muito, o comandante lá geral de polícia do GRAESP, lá de Belém do Pará, Coronel Armando. Eu conheci o Armando, ele era major, e ali ele falou assim, amigo, ora por mim, você é meu pastor aqui, ora por mim, porque a possibilidade de eu me tornar comandante é muito grande, 3 vagas eu vou me lançar. Eu fui orar, irmão, sabe que Deus falou de forma clara no meu coração, que ele não iria passar, e eu falei assim, Senhor, e aí veio no meu coração a questão da maturidade. Eu falei, irmão, ele conta essa história, contou já para minha esposa, e ali eu fui conversar com ele, eu falei, amigo, você ainda não está pronto para assumir. O GRAESP, ele é o comando das aeronaves do governo, várias aeronaves, e eu falei assim para ele, não vai ser dessa vez. Ele respeitou, e ali ele foi para a cavalaria, passou uns 5 anos na cavalaria, eu mudei para Brasília, e um dia chegou
ali um documento no meu celular, 7 anos depois. E aí ele falou assim: amigo, você nem sabe, fui promovido, saiu no Diário Oficial, oficialmente comandante aqui de todo o GRAESP, vou comandar as aeronaves. Até hoje ele é. E ele falou assim: e sabe que eu nunca esqueci, há 7 anos atrás, quando eu pedi para você orar, realmente, se eu tivesse assumido naquela época, eu teria desperdiçado essa oportunidade. Então, hoje, mais maduro, eu tenho maturidade para assumir. Não é diferente também. O cristianismo, nós vamos avançando de forma constante, nós vamos avançando. O cristianismo, irmãos, ele é uma caminhada constante de progresso. Nós também vamos avançando. O pastor não chegou ainda aonde eu quero chegar, os pastores aqui, os líderes ainda não chegaram. É por isso que nós estamos falando dessa série de maturidade, porque nós queremos cada dia mais saber sobre a graça, sobre a redenção, sobre o perdão. E hoje nós chegamos aqui, todos nós já conhecemos, eu falei na semana passada quem é Tito, mas o que mais me chama a atenção, Tito estava em Creta, e Paulo escreve tanto a Timóteo nesse período das 2 prisões, como ele escreve também a Tito. Sabe o que vai me chamar a atenção? É essa palavra aqui, ó. Bem aqui embaixo, um líder competente. Quando eu olho, o livro de Tito, ele é bem pequeno, ele tem 3 capítulos. Quando eu olho para o livro de Tito, você vai ver, hoje, alguns autores, eles pegam ali o exemplo de Timóteo, da liderança, exemplo de Tito. Ele foi a Paulo, o seu líder, um homem muito leal. E essa palavra lealdade está em escassez, né, nos dias de hoje. Mas ele foi esse líder leal. Ele, além de ser leal, ele foi um líder muito fiel. E a fidelidade também nós podemos trazer para os nossos dias em relação a líderes cristãos, em relação a casamento. Como está escasso a questão da fidelidade. Mas além disso também, uma das características, se você for ler e estudar um pouco Tito, você vai perceber que Tito, ele era diligente. Ele era um líder extremamente diligente. E como é importante para o nosso crescimento, nós sermos diligentes. Como é relevante, urgente, o cristão que é diligente, ele pensa muito antes de agir. Um homem, uma mulher diligente, ela faz as coisas com muita excelência, a sua casa. Você quer ver um homem que fracassou, irá fracassar? São pessoas que não são diligentes. Então Tito é esse homem diligente. E aqui, amado, eu quero começar aqui com essa frase: a graça de Deus nos habilita a ter uma vida o quê? Transformada. Quando eu olho aqui para o texto, porque o verso 11, porque a graça de Deus, acompanhe na sua Bíblia para você entender o conceito. Porque a graça de Deus se há manifestada. Se manifestou, em outras versões diz assim, a graça de Deus se manifestou. Essa palavra ela é muito rica no Novo Testamento. Ela é a palavra epifania, que ali ela trata ali também da volta de Jesus. Então ela é uma palavra extremamente relevante. Mas, pastor, como a graça ela se manifestou? Se eu perguntasse para vocês, fora os teólogos aqui de plantão, se alguém pergunta para você, vem cá, você fala de graça, vocês na igreja falam muito de graça, mas como foi, pastor Laci, que a graça se manifestou? Como foi? Através de quem? Através de Jesus Cristo. Aqui você já começa a ter um crescimento. A graça, ela como? Em Cristo. Amados, o verbo, então ele se fez carne. Então todo o nascimento, as obras, os milagres, a crucificação, o sacrifício, o verbo se fez carne. Tudo isso é o reflexo do quê? Da graça de Deus por nós. Mas pastor, qual é a fonte da graça? Está aí, porque a graça, a Bíblia diz lá no verso 1, porque a graça de... Então a nossa âncora
A fonte de toda a graça, diga comigo, é Deus. Deus, ele é fonte de toda a graça. Ninguém vai glorificar a Deus por isso? A graça, então, é a própria expressão da obra e da pessoa de Cristo. Então, a origem da graça, a graça, quando perguntarem para você, agora você sabe, Deus, obrigado pela graça, porque a fonte de graça é Deus. E qual é a natureza da graça? Pastor, qual é a natureza? A natureza da graça, ela é salvadora. Aí você vai ler que a natureza, então, dessa graça é para que haja o quê? Salvação. Aqui eu tiro da cabeça de vocês, irmãos, lá no século XVI, quando olhamos para a reforma, a igreja, ou então na história da humanidade, nós sempre vamos ver pessoas ou algumas religiões tentando vender a salvação. As pessoas, então, elas têm essa preocupação, o que é que vai acontecer comigo? E ali a igreja, no século XVI, ela estava vendendo ali, através das indulgências, pedaços da cruz. E até hoje, se você acessar, e as pessoas me mandam, existem pastores fazendo live, e o que é que eles estão vendendo? Um pedacinho do céu. Quem já viu isso? Pastores vendendo na internet um pedacinho do céu. Então, eles sabendo que o ser humano ele tem essa necessidade, tem essa esperança de salvação, eles aproveitam para vender o pedacinho do céu. A igreja estava vendendo ali, né, pedaços do céu através da indulgência. Mas, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês, já coloca isso no seu coração. Salvação é mediante o quê? Obras? Sim ou não? É mediante comprar um pedacinho do céu? Não. A nossa salvação é mediante a graça. Nenhuma obra, nenhuma indulgência, nenhuma penitência. Mas pastor, lá no Tibete existe um monge que está se flagelando, ou existem pessoas que estão com a mão levantada. Tem um monge que está com a mão levantada não sei quantos anos. Quem já viu isso aqui? Chega a mãozinho dele, o braçozinho dele é fino. Isso não vai alcançar a salvação. Porque a salvação é dom gratuito de Deus. A graça de Deus habilita uma vida transformada ao proporcionar uma nova identidade em quem? Tudo que eu tenho falado aqui, irmãos, nós estamos melhores porque nós estamos nos espelhando em Cristo. Somos pessoas honestas, íntegras, porque não pelo nosso merecimento ou que a gente consiga, irmãos, mas é porque, olha, como pastor, como esposa, como servo de Deus, se eu sou um cristão, eu preciso me espelhar em quem? Em Cristo. Mas pastor, qual é esse conceito? É interessante que eu vi certa vez um ministrante tentando dar um conceito muito interessante sobre graça, só para que você entenda melhor. Existia um lugar muito carente, um certo pastor, e o pastor, ele ministrava escola bíblica para as crianças. Aquela comunidade, irmão, imagina aquela comunidade carente. Mas entre todas aquelas crianças, existia um que parecia muito mais carente. Ele vinha com os pés descalços para a igreja. Ele vinha com aquela roupa rasgadinha para a igreja. E ele vinha ali muitas das vezes com fome. E o professor, aquele pastor, professor da escola bíblica, ele percebeu naquela comunidade que aquele garoto que morava lá em cima do morro, ele era o mais carente dali. Ele falou assim, olha, eu vou fazer algo por esse menino. Colocou no coração dele, ele foi numa loja, e lá ele comprou material escolar, lá ele comprou mochila, roupa, sapato, pegou uns presentes, uns brinquedos, e pensou assim, eu vou surpreender esse garoto. E ali perguntou, onde é que mora o fulano de tal, baixinho? E aí, quando ele estava subindo aquele morro, aquele garoto, irmãos, que ia receber todo esse presente, ele estava ali meio que escondido, pegou uma pedra, olhou todos os presentes na mão do professor, sabe o que ele pensou? Eu vou pegar esses presentes. E tacou uma pedra na cabeça do professor, do pastor. O pastor caiu ali no morro, aqueles presentes se espalharam, ele foi lá, correu, pegou alguns e foi para a casa dele. Aquele pastor, ele foi tratado, ficou bom. Sabe o que ele fez? Ele voltou lá naquela loja,
comprou novamente o presente, comprou novamente a mochila, comprou as mesmas coisas e subiu novamente lá. Quando ele bateu na porta daquela casa, o pai daquele menino, que sabia que tinha acontecido, olhou para ele e falou: pois não. Ele falou: olha, eu vim entregar aqui um presente para o seu filho. Eu vim entregar algo aqui para o seu filho. Ele falou assim: professor, pastor, deixa eu lhe falar algo. Sabe aquela vez que o senhor veio aqui, algumas semanas atrás? Foi o meu filho que jogou a pedra no senhor. Então ele não merece ganhar esse presente. E aí aquele pastor olhou assim com muito amor e falou assim: verdadeiramente, ele não merece, mas ele precisa de tudo isso que eu estou dando. Então graça é isso, é um favor, é um presente que nós, irmãos, não merecemos, mas nós precisamos. A graça nos capacita a viver de maneira o quê? Piedosa. Ela nos capacita a isso. Amados, só um crente cheio de graça, convertido, vai viver de maneira, vai afastar o mal, vai afastar a impiedade, a maldade do seu coração. A vida transformada pela graça manifesta-se através do quê? Do fruto do Espírito. Sim ou não, igreja? Você olha uma pessoa cheia de graça, manifesta nela o fruto da paciência, do amor, da fé, longanimidade, benignidade. Sim ou não? Você fala: esse irmão Alexandre é cheio da graça. Ele é flamenguista, está bem ali sentado, mas ele é cheio de graça de Deus. A transformação pela graça de Deus, então, o Rodrigo já falou aqui, ele é um processo contínuo. Diga comigo: um processo contínuo. É hoje, é amanhã. Então a graça de Deus, ela é um dom imerecido, como eu expliquei para vocês, já mostrei o conceito. É um dom, implica um presente de Deus. Glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por isso. Eu me alegro, irmãos, estudando isso, ensinando isso aqui para vocês. Presente, algo dado voluntariamente e sem expectativa de retribuição. Pense, aquele professor estava ali fazendo aquilo, dando aquele presente, mas ele pensou em receber algo em volta? Pensou sim ou não? Não. É assim Deus quando Ele oferece a graça em nossas vidas. Mas é interessante que quando nós acrescentamos imerecido, enfatizamos que este presente não é conquistado ou merecido pelas ações ou virtudes do receptor. Existem algumas religiões que vão falar: olha, quanto mais piedoso, quanto mais generoso, quanto mais obra, proporcionalmente você terá um pedacinho do céu. Você já ouviu isso? Olha, fulano, ele vai direto para o céu. Pastor Neves, que vai na capelania, vai direto para o céu. A vida do pastor Neves, a vida do pastor Marcelo é só obra. Irmãos, não é a obra. Não é por nada que façamos. Mas o pastor ora muito. Mas o irmão ora muito. Não é, irmãos. Não é. Não é nada por aquilo. Porque você já imaginou que se fosse algo, a graça se fosse pelo mérito humano? Você já imaginou a confusão que seria? Seria muito complicado. Sim ou não, irmão? Mas não. A graça é uma dádiva. Graças a Deus por isso. Porque então ela erga homens, ela alcança então, ela é de alcance geral. Amém, igreja? A graça de Deus, ela é revelada. Olha o que diz aí o Tito capítulo 2, verso 11. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os... A graça, mais uma vez, da fonte de Deus, ela se manifestou salvadora. Glória a Deus, a todos. Amados, a graça, então, a parte inclusiva da graça, não é a questão da qualitatividade aqui. Você vai falar assim: pastor, você está falando do universalismo, então vai alcançar. Não, é universal, é para todos. Quando a Bíblia fala aqui em relação a todos os homens, a graça é para o pobre, para o rico, para aquele que está na igreja todo dia, talvez aquele que não consiga, né? O branco, o preto. A graça é para todos. Então,
a graça, ela é inclusiva. Glória a Deus por isso, amados, que a graça, ela alcança e ela está disponível para todos. A graça de Deus, ela também é pedagógica. Que maravilha isso, irmãos. Você já tinha parado para pensar nisso? Por quê, pastor? Porque ela nos ensina, é algo pedagógico. Paulo está dizendo, ela nos instrui a renunciar o mal, a impiedade. É a graça de Deus que vai fazer nos sustentarmos aqui problemas, passarmos por dificuldades. Então, é interessante aqui que a pedagogia, o ensinamento dessa graça, né? Olha só, ela nos instrui a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata. Olha só que interessante isso aqui, irmãos. Não sei se você já tinha parado para pensar. Olha que maravilhoso. Então, a graça também ela é pedagógica. Ela nos ajuda nessa caminhada. Para quê, pastor? A questão do relacionamento e piedade se refere às coisas com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Então, a graça vai nos ajudar a ter mais comunhão, fidelidade. Olha que maravilhoso. Então, essa questão de afastar o mal é o nosso relacionamento com o eterno. Mas além disso, vai falar que nós também possamos viver de maneira sensata. Isso aqui, sensato, é o nosso relacionamento com nós mesmos, irmãos. Você não é sensato com o outro ou com Deus. Você, quando é sensato, você está se resguardando. Peraí, eu aqui vou ter um bom senso. Como eu amo essa palavra, ser sensato. Eu falo muito para os meus líderes. Pastor, eu vou assim, eu vou acontecer, eu vou fazer. Eu falo muitas das vezes, seja sensato. Tenha ali sensatez. Porque se nós formos sensatos, nós vamos agir com equidade, nós vamos agir com o nosso irmão, com piedade, com justiça. Mas ainda, além de nosso relacionamento com Deus é piedade, nosso relacionamento com nós mesmos, ainda fala ainda de justiça, olha, justa e piedosamente, vai falar de justiça. Irmãos, eu posso ser justo comigo mesmo? Espera aí, deixa eu dividir aqui o meu salário, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim mesmo. Não, a justiça então é o relacionamento com o meu irmão. A justiça, olha como a graça de Deus, ela nos ajuda no relacionamento com Deus, no nosso relacionamento consigo mesmo, mas ela também nos ajuda no bom senso, no relacionamento com o nosso irmão. Nós, com a graça de Deus, nós somos mais justos, nós somos mais amorosos. Amém, igreja? Que Deus te encha de graça, para você ser mais justo, mais amoroso. Isso é presente de Deus. Mas não devemos interpretar mal a ênfase de Paulo na graça. Cuidado aqui, irmãos. Cuidado com uma coisa chamada hipergraça. Porque graça não significa que o que fazemos não importa. O crente chegou na igreja, aceitei Jesus, ouvi sobre a graça, olha, a lei agora está para trás, porque a graça veio e anula a lei, então eu já não preciso viver nos preceitos, e agora eu vou acreditar na graça e vou sair pecando por aí. Irmãos, eu já vi pessoas assim, eu já vi amigos e conheço amigos, que eles pecando, eu falei assim, você não tem medo da mão de Deus? Ele falou, e você já ouviu falar em graça? Uma pessoa bem instruída. Eu falei, olha, mas cuidado com a hipergraça. Cuidado com a hipergraça. A graça não significa que o que fazemos não importa. Importa muito, irmãos. Isso não significa que podemos viver, como a Bíblia fala, da nossa própria maneira. Cuidado você que acha, você que me assiste, você que acha que a hipergraça vai te livrar, nós precisamos deixar de lado essa questão da hipergraça, porque ela vai relativizar a questão do pecado. Eu não sei se eu estou aqui muito técnico, mas eu vou repetir, a hipergraça, ela vai relativizar algumas coisas de arrependimento, alguns fundamentos em relação ao pecado. Você está me entendendo? Sim ou não?
Precisamos ter cuidado com isso. Então, Paulo é muito claro. Precisamos dizer não à impiedade, à maldade e às paixões mundanas. Devemos, então, ser autocontrolados. O autocontrole. Lembra do domínio próprio? Irmãos, todos os dias queremos fazer aquilo que eu não quero, como Paulo diz. Aquilo que eu não quero, eu faço. Não é só Paulo, você também, eu também, irmãos. Mas nós precisamos fazer guarita. Deus está dizendo para você nessa noite, você precisa fazer guarita nessa mente. Você precisa fazer guarita em relação a pecados, em relação a coisas ocultas que Deus não tem se agradado. Ele já derramou a sua graça, mas você precisa ser intencional em relação a ter cuidado. Devemos, então, as 3 virtudes positivas do texto bíblico referem-se a todos os nossos relacionamentos, foi o que eu acabei de falar. Nós mesmos, que em relação ao quê? Ele nos ensina a controlar a nós mesmos e a nossas paixões. Isso é ser sensato. O texto fala de sensatez. Mas com os outros, a graça nos ensina a tratar as outras pessoas de maneira correta e justa. Glória a Deus por isso. Mas a graça também, ela nos ensina a sermos piedosos, termos um verdadeiro relacionamento com Jesus, uma verdadeira comunhão com Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Amados, antes de eu mostrar isso aqui para vocês, leia comigo aí. É a marca de um hipócrita? Está muito fraco. De novo. É a marca de um hipócrita. Ser um cristão em qualquer lugar, menos em casa. Hoje o que nós temos visto, eu vou trazer aqui para a igreja, irmãos. Eu não gosto de bater, mas existem coisas que não são da igreja. Existem falsas religiões, falsos ensinamentos, né? São líderes que entregam chave, então estão focados na placa. Que isso, pastor? Estão focados na placa, no milagre. Eu só venho para a igreja porque eu quero receber o milagre. Mas quando a gente fala de pecado, eu vou na campanha ali. Quando a gente fala de arrependimento, eu não. E aí, amados, muitas das vezes essas igrejas estão cheias. Vocês viram o pastor que beijou a filha? Quem viu aqui o pastor que beijou a filha? Ela se descuidou, ele foi lá e deu um beijo na filha. Falou, olha, quando o teu namorado passar aí, você pode dizer que eu já passei aí. Você já imaginou isso, irmãos? Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Isso é um absurdo. Mas no outro dia, as pessoas estão lá ouvindo o evangelho distorcido. E nós temos aí, amados, pastor, isso aqui saiu recente, pastor é flagrado traindo a esposa com a própria sogra. Misericórdia, irmãos. Olha o nível da igreja brasileira e no mundo. Aí, amados, nós vamos ver todo tipo de coisa. Pastor bolsonarista anda com Rolex e tanto, unção da sacanagem. Desculpa até a palavra que fui lendo aqui. Irmão. Pastor ali com fiéis para livrá-los da morte. E todos os dias nós mostramos aqui, no início dessa série de mensagens, escândalos atrás de escândalos. Eu quero só dizer uma coisa, amados. Você que um dia foi liderado por pastores que caíram, pastores que pecaram, você foi liderado, eu quero dizer que um dia a conta chega. Eu estava falando isso com o irmão Paulo. Ele estava falando assim para mim, pastor, todos os que se levantaram contra mim, caíram um por um, Deus foi tratando. Eu falei assim, mas te acostuma com isso. Se você levar uma vida íntegra e reta, e tenta levar, o teu juiz e o teu advogado passa a ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele passa a ser o nosso advogado. E o nosso advogado, ele é amor, mas ele é justiça. Um dia essa conta chega. E esses pastores vão pagar por toda a hipocrisia. Porque é fácil na frente dos pastores, é fácil na frente do líder. A marca do hipócrita é isso. É ser cristão, na igreja levanta a mão, dá glória. O que foi que aconteceu aqui? Ficou escuro. Na igreja levanta a mão, dá glória, na frente talvez da esposa. Mas e quando você está sozinho?
A graça de Deus, ela é libertadora, irmão. Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Então, amados, qual foi o presente aqui? Será que você conseguiu perceber que o presente, ele entregou a vida? Está falando de quem? De Jesus Cristo. Ele foi o presente. Ele entregou a sua própria vida. Ele foi o presente. Para quê? Para nos libertar do quê? De uma coisa bem difícil. O que é, pastor? O pecado. É, pastor? É, irmãos. O pecado, eu falei há 3 semanas atrás, o pecado parece bonito, é um prato de lentilha, é uma esposa ou um esposo mais malhado. Ah, mas agora eu vou trocar porque esse aqui está careca, eu vou procurar um que tem cabelo. Esse aqui já está me dando muito trabalho. Ou esta aqui já está me dando muito trabalho. Pois é, amados. É interessante aqui como nós vemos hoje uma sociedade que banaliza o casamento. Uma sociedade que banaliza os relacionamentos, a profundidade do relacionamento e de toda a base que forma uma sociedade que é a família. Então, o pecado, ele parece, mas ele é um engodo de Satanás, ele é um engano. Parece tudo muito bonito. Eu tive uma reunião onde um jovem, essa semana, um irmão daqui da igreja que está aqui, ele estava presente comigo. Um jovem, ele falou assim: gente, eu estou fazendo isso aqui, essa reunião, porque eu tenho 80 milhões de dólares. Eu posso mostrar para vocês, eu estive em Orlando, na Flórida. Lá eu comprei Lamborghini, eu comprei Ferrari. Lá eu fazia o que eu queria. E nós tivemos essa reunião com ele. Estava lá todo vestido, jaqueta e aquelas coisas de marca, um relógio de 200 mil. E aí ele falou assim: mas um dia tudo isso começou a não fazer mais sentido para mim. Tudo isso não fazia sentido para mim. E ele falou assim, ele não se converteu. Eu não tive oportunidade porque tinha até um segurança entre nós dois. Estava lá fora. Ele falou assim: então eu resolvi voltar. Eu me sentia vazio, sentado ali na Lamborghini, nos melhores hotéis da Flórida, as melhores viagens do avião. E mesmo com 80, irmãos, 80, quanto é que dá? 80 milhões de dólares vezes 5 milhões de reais. Quanto é que dá? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Mas ele falou assim: e eu me senti vazio. Não adianta nada, mas o pecado, ele é esse engano. O pecado é, olha, vai curtir, vai aproveitar, né? A voz maligna, vai aproveitar, sai daqui, né? Da geografia onde Deus te colocou e vai aproveitar. E aí as pessoas vão saindo da sua natureza, elas vão perdendo ali a sua identidade, e ali um dia essa conta chega. Por isso que o pecado aprisiona, mas ele entregou a sua vida para nos libertar de todo o pecado, para que nós pudéssemos estar purificados e fazer de nós o seu povo. Quem é povo de Deus aí, levanta a mão e agradece. Não servimos para sermos, irmãos, visto então como uma maneira de ganhar mérito ou salvação, mas sim como uma resposta natural ao amor transformador de Deus em nossas vidas. Pastor, o que é isso? Irmãos, nós não servimos para sermos vistos como uma maneira de ganhar mérito. Como assim? São aqueles pastores que acham que são melhores, são aqueles irmãos ou irmãs que acham que são do ciclo de oração há 30 anos, ou então aquele irmão que dá uma cesta básica. Vem cá, deixa eu te dar uma cesta básica. Tira uma selfie e coloca lá na internet. Quem já viu isso aqui? Não diga amém, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Então, ali é uma autopromoção. Não faça isso, irmão. Você que é piedoso, você que é amoroso, você não vai ver aqui a igreja. E, irmãos, nós distribuímos toneladas e toneladas de alimento. Você nunca viu, né? Porque nós não fazemos questão de mostrar.
E são toneladas. Daqui a Esté, minha esposa. A Esté está aí, irmão? E são, se você somar da pandemia até hoje, nós tiramos ali uma grande parte do que entra na igreja. Quando os irmãos não conseguem doar, a gente vai lá e complementa com a igreja. E se juntasse tudo, eu acho que não caberia aqui nessa igreja. Mas nós nunca iremos mostrar. Por quê? Porque jamais, irmãos, aquilo que foi nos dado de graça, que é a graça, e nós não podemos nos promover através daquilo que vem de graça, que é a graça. Olha que interessante, Judas, no capítulo 1, verso 4, diz assim: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida, o quê? Imoral. Eu acabei de falar isso aqui. Então, cuidado com as falsas doutrinas, cuidado porque alguém pode ter lançado uma seta no teu coração. Você falou assim, mas aquele peca e nada acontece, irmãos. Vai acontecer sim. Deus é justiça, é amor e justiça. A infiltração no ensinamento, na palavra, nas falsas doutrinas, tem sido muito comum. Eu vou te dar um exemplo, colocou a questão do aborto aí. Ontem eu vi uma deputada, se vocês viram também, e um pastor que tirou o seu nome lá da questão da lista do aborto. Do nada tirou, porque ele começou a relativizar. Falou assim, não, mas a gente tem que ver, porque se o aborto foi cometido por um estupro, irmão, eu não relativizo e não negocio meus princípios. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Guará aqui, a nossa igreja de Miga Águas Claras, ela não coaduna com o princípio de aborto. Amém? Quem está comigo aí? Nós não vamos coadunar. Nós não vamos, irmãos, coadunar com os princípios, que é o princípio da esquerda. Não vou coadunar com o aborto, com o uso de droga. Não vamos, irmãos. Não vamos relativizar. Aqui nessa igreja, vocês não vão ver o pastor liberando aqui e relativizando as drogas, relativizando o aborto. Isso são doutrinas infiltradas, são os ensinamentos infiltrados. A condenação de tais pessoas foi registrada já há muito tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus, irmão. A condenação dessas pessoas já foi registrada, pois negaram Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Amém, igreja? Romanos capítulo 6, verso 11, ainda sobre a hipergraça. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar então pecando? A graça nos liberta, pastor. Aceitei Jesus, posso continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornaram escravos daquilo a que escolheram obedecer? Irmãos, olha esse princípio bíblico. Nós nos tornamos escravos daquilo que nós decidimos obedecer. Se é o álcool, é o álcool. Se é a droga, é droga. Pornografia, é pornografia. Sim ou não? Pois é, aqui aplica apenas um princípio basilar. Vocês não sabem que vocês se tornam escravos daquilo que vocês decidem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou vocês podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Aleluia! Nós temos todas as escolhas. Vocês podem escolher o pecado, que tem a sua consequência, que é a morte. Então, irmãos, o pecado escondido tem consequência. O pecado na frente dos líderes tem consequência. Uma hora a conta chega. Ao longo da vida, duas coisas se dissipam gradualmente: a beleza física, natural, e os filtros sociais. É ou não é, irmãos? A nossa beleza ali vai se esvairindo. Você viu lá no meu aniversário, eu estava novinho, tinha bastante cabelo, estava bem magrinho, e a gente vai ali crescendo, vai amadurecendo, aquela beleza física, e também a questão dos filtros, os nossos filtros, né? Os filtros sociais. Quando nós somos imaturos, nós aceitamos e engolimos, amados, muitas doutrinas, muitos ensinamentos errados, sim ou não? Pois é, irmão, você já não está mais nesse nível. Você se mudar um dia de cidade e você vê igreja do oba-oba, igreja que não prega a sã doutrina, fuja, meu querido. Fuja, escapa-te pela tua vida.
que Deus ele tem uma salvação para você, mas existe um processo. Amém, igreja? Então, quando essas camadas elas se desvanecem, qualquer feiura, né, de espírito que existe dentro de alguém se torna evidente. Na realidade, essa feiura sempre esteve lá, né? Apenas camuflada pela beleza física e pelos artifícios sociais. Em contraste, nós vemos também que há pessoas mais velhas cujo caráter doce resplandece. E não é só pessoas mais velhas, são irmãos que não são cristãos, irmãos. Eu vejo pessoas no ambiente de trabalho, e eu conheço muitas pessoas do mundo secular que falam pausadamente, educadamente. Outro eu estava conversando com um rapaz, e ele não era cristão, e ele falava assim: rapaz, o supermercado já tentou me dar dinheiro errado, já caiu dinheiro errado na minha conta. Ele falou assim: mas eu me sinto mal com isso, eu nunca vou aceitar algo que não é meu, que não era cristão. Então, atente para isso. Muitas das vezes, irmãos, a nossa imagem como cristão tem sido denegrida, porque nós não andamos com uma imagem, nós não somos cristãos, nós não espelhamos a Cristo, as suas atitudes, seu amor, sua integridade. Isso porque o caráter transcendente, os encantos físicos e verdadeiramente define a beleza de alguém. Amém? O que define a beleza de alguém não é o aspecto físico. O que define a beleza de alguém não é a aparência física. Isso para Cristo, quando Cristo olha, quando o cristianismo olha, mas é aquilo que está no coração, é a sua motivação. O que tem motivado aí o teu coração? Será que é que se dá bem? Será que quando a irmã lá da feira te dá um troco, você vai lá comprar lá, me dá uma roupa aqui, e aí você dá R$50, ela te dá o troco pensando que foi 100, ele falou: olha, Deus agora providenciou um mantimento para minha casa, eu vou dar até o dízimo. Lá no Rio de Janeiro, o pastor Wanda falou que tem o dízimo do tráfico. Os traficantes chegam lá e ele pastoreava uma igreja. E eu pastoreei uma igreja que um assaltante de banco, a mãe dele, eu era pastor lá na Terra Firme, numa igreja, há muitos anos, mais de 20 anos atrás, que a mãe dele foi lá e falou assim: pastor, o meu filho orava hoje no quarto, orava alto. Eu estava na oração do meio-dia. Eu falei: foi, irmã? Eu acho que ele vem domingo para reconciliar. Aí eu falei: vamos aguardar. Aí no outro dia, a tragédia. Assalto no Banco do Brasil, lá em Belém. Coloque isso na internet. Depois você coloca lá, reunião no bosque. Um assalto grande que teve lá, de matar algumas pessoas. Dentre as pessoas assassinadas, era o filho dessa irmã. Então, nós temos o evangelho distorcido, irmãos. Nós, muitas das vezes, não temos ali a pureza do evangelho, a pureza e nem o senso do que é certo e do que é errado. É por isso que a imaturidade, ela então não existe esse filtro. Ah, pastor, está fazendo um barulho para ali onde tem um profeta que lê CPF. Aí a igreja: não, peraí, agora aquele pega água e cospe. Aí muitos irmãos vão para ali. E uma hora a conta chega e nós vamos ali. Fique de pé, igreja. Só para nós refletirmos e praticar. Ministério de louvor, nós já vamos encerrar. Pode chegar aqui para a gente cantar. Eu vou orar pela igreja. Deus enviou seu Filho Jesus como o maior presente que poderíamos receber. Diga: obrigado, Jesus. Você então já aceitou? Já aceitou esse presente? Diga: já aceitei, aleluia. Ele é o maior presente. Jesus, ele mesmo falou: olha, se deu ali, ele mesmo se entregou. É o maior presente, glória a Deus. Somos chamados a testemunhar o amor incondicional de Jesus Cristo em nossas vidas. Ei, você é cristão, você é chamado a testemunhar. Quando as pessoas olharem para o Amaralzinho aqui, reflexo de Cristo,
reflexo de honestidade, reflexo de integridade, de amor. Amém, igreja? A graça não apenas nos liberta do mundo, mas também nos capacita a viver de maneira transformada. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero que você peça isso ao Senhor, que te transforme. Peça isso: Senhor, me transforma. Eu sou o primeiro aqui na frente. Transforma, Senhor. Talvez eu tenha uma cosmovisão, uma visão totalmente distorcida do pecado. Talvez eu tenha relativizado, Senhor, pecados. Mas hoje, meu Pai, talvez eu acredite numa hipergraça. Mas hoje, no nome santo de Jesus, o Senhor muda, meu Pai, o meu entendimento. A Tua palavra que falou aos nossos corações muda, Senhor, nosso entendimento. Pai, existem milhões e centenas de pessoas caminhando em direção ao inferno, achando, meu Pai, que a hipergraça, que o pecado, a relativização, Senhor, do pecado, não existe consequência. Mas nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Por isso, meu Pai, que nós possamos dizer: eu e a minha casa, que possamos dizer: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor com integridade e amor. Nós somos verdadeiramente espelho de Jesus Cristo, no amor, no trato, na comunhão, na santificação, Senhor. Que nós possamos espelhar Jesus Cristo ao andarmos, ao falarmos, ao dobrarmos o nosso joelho, ao estarmos, Senhor, dentro da igreja, mas que possamos também refletir a Tua imagem quando estamos sozinhos, quando estamos no ambiente de trabalho. Senhor, nos ajuda, Pai. Nós não queremos ser enganados mais pelo pecado e não sermos escravos do pecado, Senhor. Hoje eu te peço, liberta, Senhor, este homem. Hoje eu te peço, liberta, Senhor, esta mulher. Eu te peço, liberta este adolescente, este homem, esta mulher. Vai ao encontro e liberta, tira hoje, Senhor, arranca. A partir de hoje, que não haja mais nenhum tipo de pecado, nem pecado de estimação. Eu te repreendo, voz maligna que tenta implementar pecados, Senhor, hereditários na vida deste homem ou desta mulher. No nome de Jesus, não haverá mais pecados, Senhor, de estimação. Ai, Senhor, em favor do Teu servo. Pai, nós oramos agora por pessoas que precisam, Senhor, da Tua graça. Precisam da Tua graça para essa transformação. Vai ao encontro, Pai, do filho. Vai ao encontro do esposo. Nos ajuda, ó Espírito Santo, a caminharmos, Senhor, a entendermos a Tua graça. Senhor, nós não merecemos, mas nos perdoa, meu Pai, pelos pecados cometidos, Senhor, intencionalmente. Nos perdoa pelos pecados, Senhor, que nós cometemos. Obrigado pelo maior presente que foi Jesus Cristo oferecido, Senhor, ali na cruz. Tu és o nosso maior presente, Jesus. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, Senhor. Que possamos, Senhor, saber lidar com a Tua graça, com o Teu amor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Diga glória a Deus. Ele está presente aqui, queridos. O Espírito Santo, Jesus Cristo, Ele está presente. E Ele muda a história. Você que orou por alguém que está lá escravo do pecado, você que orou e apresentou ao Senhor, o Espírito Santo foi lá ao encontro dessa pessoa. Aleluia. Um dia eu lembrei de um amigo, orei por ele.